Bom dia, nonos anos. Hoje, 1º de dezembro de 2020, são 9 horas, né? Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Também estou iniciando a gravação dessa aula, tá? Depois eu envio para vocês, ok? O objetivo dessa nossa aula hoje é terminar a revisão dos conteúdos da apostila 1, né? A primeira parte foi falada ontem sobre os processos de globalização, sobre seus efeitos, fatos positivos, negativos, ligados a esse processo, a esse contexto atual, né? Que é a geração de vocês aí, beleza? E hoje a gente vai destacar demografia e migrações, tá? Fazer uma revisão. Esses dois conteúdos nós já estudamos de forma, né, online, home office. Globalização a gente conseguiu estudar presencialmente na primeira parte do ano, né? Essa aqui já foi aquele novo modelo de aula que a gente até hoje, né, com ela aí. Vamos lá. Gente, primeira coisa que eu começo a falar, o conceito de demografia. Bom dia, Jade. Uma palavra para mim que lembra que a vocês o termo demografia. O que que lembra a vocês? Demografia. Vamos lá, em uma palavra. Hum, Demografia é população. E como a geografia ela especifica, né, ela se resume ao estudo da população humana, então é a população humana que está inserida dentro do espaço geográfico. Então, falou demografia, é uma ciência ligada à geografia que estuda a população humana, tá? Então, estuda as suas características, a sua distribuição, distribuição espacial, né? As formas de atividades econômicas que elas se impõem dentro dos territórios aí. Beleza. Passando esse conceito, a gente vai destacar o continente europeu. Antes de falar do continente europeu, a gente vai destacar duas diferenças em demografia: população absoluta e população relativa. Vamos lá, qual a diferença entre esses dois termos em demografia? População absoluta é o número total de habitantes de um determinado local. Por exemplo, o território europeu é um lugar. Lá tem 48 países. Dentro daquele território vivem cerca de 770 milhões de habitantes. Então, a população absoluta do continente europeu é aproximadamente 770 milhões de habitantes. Eu somei o número de pessoas que vivem nos diferentes países e territórios europeus e compõem a população total dessa área aqui, desse determinado território. O outro termo é a população relativa. A população relativa é a relação da população absoluta e o espaço que ela ocupa. A gente chama essa relação de densidade demográfica. Por exemplo, a Noruega é um país que tem uma população absoluta. Vamos lá, 8 milhões de habitantes. Ele tem um território, que é esse território verde aqui. O tamanho do seu território, vamos botar hoje, aproximadamente 500 mil quilômetros quadrados. O que a gente faz? A gente divide a população, 8 milhões, pelo tamanho do território. Vamos achar a densidade demográfica, ou seja, em média, quantos habitantes por quilômetro quadrado vivem no território norueguês? E assim em qualquer território do mundo, tá? Você pode encontrar a densidade demográfica de uma cidade, de um bairro, de uma rua, né, de uma sala dentro de uma escola. Vai depender do que você analisa. E como a gente estuda geografia, territórios, geralmente a gente vai estudar a densidade demográfica de uma população, de um estado, de uma cidade, de um país, de um continente, e aí vai, né?
E então essa diferença, para ficar bem clara, população absoluta, população relativa. População absoluta é o número total de habitantes de um determinado local. Utiliza-se o termo a população é muito populoso ou ou pouco populoso aquele território. Por exemplo, o Brasil é um país muito populoso. Por quê? Tem um número grande de pessoas que vivem aqui, cerca de 211 milhões de habitantes. Se a gente pegar, vamos botar o Uruguai. O Uruguai é um país pouco populoso. Lá vivem cerca de 4 milhões e meio de habitantes. Então a diferença do termo populoso é se tem um número grande de pessoas ou pequeno, médio. Já a população relativa, a gente vai destacar a densidade demográfica, se aquela área é muito ou pouca povoada, ou pouco povoada. Por exemplo, o Brasil é um país muito populoso, tem um número grande de pessoas, porém ele é pouco povoado. Por quê? Quando se pega a divisão da população, 211 milhões de habitantes, e divide pelo tamanho do território brasileiro, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados aproximadamente, vai dar uma densidade demográfica em torno de 23 habitantes por quilômetro quadrado. Então, em padrão isso, territorial em país, é uma área pouco povoada. Então, a gente pode classificar o Brasil como um território muito populoso e pouco povoado. Vamos para o território europeu, quando eu somo os 49 países desse território aqui. Ele vai dar uma soma de 770 milhões de habitantes. Ah, lógico que é um continente muito populoso. Não, não é. Sabe por quê? Quando a gente pega a referência o continente, o continente europeu ele é pouco populoso. Pô, se você pegar o continente asiático, ele tem quase 4 bilhões de pessoas. O africano, mais de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. O americano tem cerca de 900 milhões de habitantes. Então, ele é pouco populoso. Agora, se você pega um país dentro do território europeu, a Alemanha, que tem 80 milhões de habitantes, para o padrão europeu, ele é um país muito populoso. Então, essa é a diferença. Quando você pega a densidade demográfica do continente europeu, ele é muito povoado, porque você pega 770 milhões de pessoas e divide por 10 milhões de quilômetros quadrados, vai dar em torno de 77 habitantes por quilômetro quadrado. Isso para continente é elevado, tá? Então, muito cuidado a diferenciar os termos populoso e povoado, população absoluta, população relativa. Alguém tem dúvida aí? Se expõe aí para mim, por favor, me fale ou me chamem no chat. Não entendi. Vamos lá. Estou dando um tempinho e vou beber uma água, hein? Beleza. Então vamos lá. Aqui nós temos os países mais populosos da Europa, ó. Da Europa, tá? Alemanha primeiro, França segundo, Reino Unido terceiro, Itália quarto. E desse lado nós temos os territórios e países mais povoados, ó, população relativa, absoluta. Mônaco é um território independente da França, pouco populoso, mas quando pega a população de Mônaco e divide pela sua área, vai dar uma área densamente povoada, mais de 25 mil, quase 26 mil habitantes por quilômetro quadrado. A mesma coisa o Vaticano, Malta e São Marino. Isso não quer dizer que eles são muito populosos, eles são muito povoados. Aqui eles são muito populosos, tá vendo? Números absolutos, números relativos. Beleza, vamos descendo aí. Aqui nós temos o território europeu e sua densidade demográfica. Esse foi avaliado em 2015. Aqui nós temos as áreas em escuro mais densamente povoadas. Repare, essas áreas têm uma densidade demográfica acima de 270 habitantes por quilômetro quadrado.
E as áreas em cores mais claras são as áreas menos povoadas, ou seja, densidades demográficas menores. E reparem como o centro europeu ele é mais densamente povoado. Quando a gente vai aqui, ó, próximo ao Círculo Polar Ártico, nós temos os países nórdicos, nós temos uma queda na densidade demográfica. Aí vai a primeira pergunta do dia para os nerds dos nonos anos. Nerds, quem responde para mim? Por que me indica um fator natural que reduz a densidade demográfica nessa região do extremo norte da Europa? Quem responde para mim? Estou aguardando, hein? Não me deixem no vácuo, hein? Presença de relevo? Concordo, Keila. Concordo contigo. Aqui nós temos os maciços antigos, tem regiões montanhosas, mas tem um que é mais preponderante, mais firme. Clima frio, Isabelle. Joia, Keila e Isabelle, duas nerds. Olha lá, vocês falaram exatamente o que eu esperava. Se eu pedir um fator natural, que é da natureza, região muito fria e região também que tem planaltos e regiões de montanha. Isso reduz, isso é um dos fatores que reduz um pouco essa densidade demográfica. Tem exceções, tá? Por exemplo, tá vendo esse país aqui onde está meu cursor? Deixa eu pegar aqui um lápis para anotar para vocês aqui, para vocês identificarem melhor. Vamos lá. Ana Luísa está chegando. Ó, tá vendo esse país aqui, a Suíça, ó? Ele não tá lá no extremo frio e ele é altamente populoso. E ó, é uma região fria que está nos Alpes e muito montanhosa. Mas olha, é uma exceção. Se uma prova lá chega para vocês e pergunta, todas as áreas de clima frio e montanhosos são de baixa densidade. O que está errado que eu falei aí? A palavra extrema. Tem exceções. Suíça tem médias térmicas baixas e é uma região de Alpes montanhosas, de cordilheiras e é superpovoada. Aqui tem um fator que reduz essa importância da natureza e aumenta, que é o fator econômico. A Suíça está próxima a regiões desenvolvidas e ricas da Europa. Então, isso atrai pessoas para morarem aqui, para trabalhar, buscar melhor condições de vida. Não que aqui sejam regiões pobres, são regiões ricas, mas o clima aqui é muito mais frio do que aqui, tá? Então, tem essas particularidades. Atenção com particularidades. Beleza, gente? Então, tem fatores naturais e fatores socioeconômicos. Aqui, o fator que mais enche de gente aqui é o fator econômico, que nós temos aqui regiões industrializadas, ofertas de empregos, regiões dinamicamente econômicas avançadas. Tem áreas de planície aí, já é uma área, uma questão natural. Tem áreas de cordilheiras, os Alpes. Então misturam-se questões aqui naturais e econômicas. Beleza? Legal? Então vamos lá. Qualquer dúvida, vocês me intervenham aí, por favor. Olha aqui, tem aqui, nós já fizemos, já corrigimos, um fato importante da demografia europeia. Isso aqui eu sempre repito. A população europeia hoje, que tem o maior grau de envelhecimento entre todas as populações dos continentes, é onde possui a maior proporção ou proporções de idosos no mundo. Reparem aqui, população acima de 80 anos, olha como é enorme nesses países europeus. O Brasil já está chegando nesse nível ainda, mas não nessa porcentagem, nesses valores que tem os países europeus. O envelhecimento da população europeia se dá por vários fatores. Primeiro, a participação da mulher no mercado de trabalho. A partir da Segunda Guerra Mundial, a mulher vai trabalhar. Ela sai de casa, ela ganha sua liberdade, ela muda seu papel sociocultural
dentro da sociedade europeia. Então, ela se torna independente, economicamente falando, ela se ajuda no rendimento da casa, apoia o marido no trabalho, né? Então, isso faz com que o casal evitem ter filhos. A queda de natalidade sai principalmente, primeiramente, quando a mulher vai buscar emprego. O papel, tanto na Europa quanto aqui na América Latina, na África, lá no início do século XX, o papel da mulher era de procriação, dona de casa. Isso não ocorre mais em nenhum dos continentes, com mais ou menos proporções. Por exemplo, se você for na África, um tipo de. Se você for no Oriente Médio, a mulher ainda tem esse papel mais definido lá de dona de casa. Você vai na Europa, no mundo ocidental, aqui na América, isso já mudou. Então, isso ocorreu primeiro na Europa. Segundo, a melhoria na qualidade de vida, né? A população europeia tem um rendimento médio salarial elevado, tem um ótimo acesso à educação, saúde. Então, isso é um fator que vai também dar uma maior expectativa de vida para a população. Bom dia, Eduarda. Então, olha só, outro fator que contribui para o envelhecimento da população europeia, ele aumento na expectativa de vida da maioria de sua população. Se alimenta melhor, tem um rendimento melhor, tem uma melhor qualidade de vida. Isso vai afetar na expectativa de vida, aumentando a expectativa de vida. Então, a população vai envelhecendo muito e tendo menos taxas de natalidade. E isso se torna um problema para os estados europeus. E a gente já estudou isso, não é? Nonos anos. Me diga um problema para o estado europeu relacionado ao envelhecimento de sua população. Isso está acontecendo no Brasil. O Brasil teve que mudar sua política social, previdenciária. Me fala aí o motivo de estresse para o Estado europeu como consequência do envelhecimento da população. Quem fala para mim aí? Vamos lá, estou aguardando. Bom, vamos botar uma questão em jogo aqui. Se a população está envelhecendo, está gerando mais gasto para a Previdência Social. Pessoas vão se aposentando, né, por idade, por tempo de serviço, e o Estado tem que bancar através da Previdência Social. Por outro ponto, lá na base da pirâmide, está nascendo poucas crianças e poucas pessoas estão repondo o mercado de trabalho dessas pessoas que estão se aposentando. Ah, também falta de mercado de trabalho, com certeza, Isabelle, isso aí, muito bem visto, tá? Então, são fatos que estão relacionados ao envelhecimento da população. Lógico, como cidadão, nós queríamos viver num lugar onde nós teríamos uma expectativa de vida muito mais elevada, com certeza. Mas quem banca o envelhecimento da população, que é o Estado, na verdade é a população que banca. Ela trabalhou, contribuiu e ela tem o direito de ter uma velhice com, né, ou a sua fase de idoso com qualidade de vida. E o Estado tem que pagar através de previdência social. Então, essa seria o pior ou seria o pior problema para o Estado, né? O envelhecimento da população europeia. Hoje o continente onde nós temos a maior proporção de idosos no mundo. Vocês serão a geração de país idoso aqui no Brasil. O Brasil está na transição de população adulta idosa, tá? Já foi um país jovem, não é mais um país jovem. Hoje o Brasil é um país adulto, tanto que nós tivemos no ano passado a aprovação da nova lei da Previdência Social. Isso, um dos fatores da mudança é a mudança na estrutura etária da população brasileira.
há 30, 40 anos atrás, o Brasil era um país de jovens, tinha muitos jovens, então não tinha problema. O mercado de trabalho ia repor a Previdência Social. Hoje está reduzindo. Na Europa, essa reposição é mais grave. No Brasil, ainda não. O Brasil está criando, o Estado brasileiro, um planejamento para não passar sufoco. Dentro da demografia tem as pirâmides etárias, que vocês já estudaram também, ó. A base, a população jovem aqui no chão, ó, entre 0 e 19 anos, corresponde àquela população que é pequena dentro do território europeu, ó. Essa faixa de até 20 anos. Isso aqui é 1980. Olha como a previsão para 2050, como ela cai e já está reduzindo, né? Olha como a gente percebe a redução na base da pirâmide que corresponde à população jovem. A população adulta, ela ainda está nativa, é uma população que produz, mas também ela está reduzindo na Europa. Repare como ela é cada vez mais estreitada. E o problema para o Estado é que, ó, antes não tinha muito problema, olha a previsão para 2050, como os idosos vão ser maioria na estrutura etária dos principais países europeus. Então, é um problema aí ligado à economia, aos estados europeus. E o Brasil vai chegar aqui perto, 2050, gente, a gente não vai estar nesse formato aqui. A gente vai estar um pouco mais alargado do que isso aqui. A gente está na transição, ó. Ó, o Brasil está aqui, os países europeus já estão entrando nessa fase aqui, tá? Então, aguardem que provavelmente vocês poderão pegar uma nova reforma na Previdência Social. Isso quer dizer, hoje, hoje para se aposentar, isso em uma das regras, são várias. A população se aposenta hoje por idade, idade mínima 65 anos para o homem, 62 para a mulher. Na Alemanha, 67 o homem, 65 a mulher. Tá? É pior do que aqui. Talvez vocês poderão presenciar uma nova mudança na Previdência aí. Vamos ver. Vamos aguardar. Eu já estou assim na transição, estou mais próximo de aposentado que me manter no mercado de trabalho ainda aí. Beleza? Distribuição etária dos agricultores, isso não é importante. Ah, beleza. Vão lá para a Ásia. A Ásia é um continente, diferentemente da Europa, super populoso. É o continente mais populoso do mundo. Aqui vivem cerca de 55 a 60% da população mundial. Toda essa área aqui. Aqui nós temos dois países mais populosos do mundo, China e Índia. Ó, eles correspondem a 28, quase 30% da população mundial. Então, é um continente muito populoso e muito povoado. A gente tira, assim, a baixa densidade demográfica em algumas regiões aqui, da Rússia, na Sibéria, na Mongólia, mas a maioria dos países são populosos e povoados, com algumas exceções. Lógico, você tem Singapura, que só tem uma cidade, ele é pouco populoso, mas é muito povoado. E aí vai. A China é muito populoso, muito povoado, a Índia também, né? O Japão é muito populoso, muito povoado. Então, nós temos aqui, na maioria do continente asiático, não todo, eu não falei todo. Aí vem uma pegadinha lá numa prova, todos os países do continente asiático são populosos e povoados. Ah, lógico, o professor Enzo falou, eu falei, não falei, eu falei a maioria, predomínio. Então, cuidado com aquela palavrinha que eu enchi o saco de vocês o ano todo. Vocês vão sentir saudade de janeiro daquela palavrinha extrema que eu sempre perturbei vocês, né? Tenho certeza. Vamos lá. E aqui nós temos, gente, a densidade demográfica. Repare como a Mongólia é uma área
onde nós temos uma baixa densidade demográfica, menos de 5 habitantes por quilômetro quadrado. Vocês sabiam que a Mongólia tem cerca de 4 milhões de habitantes e tem uma área gigantesca? Então, aqui, o que que faz Mongólia ser um país pouco populoso e pouco povoado? Quem acertar vai ganhar um apoio do nerd aí. Vamos lá. Estou aguardando. Estou ficando no vácuo direto com os donos dos anos. Estou passando vergonha, pelo amor de Deus. Estou passando vergonha, hein? Estou passando vergonha, hein? Pô, não adianta. Vamos lá, repetindo a pergunta. Por que incita um fator natural? Vamos melhorar a pergunta. Um fator natural que possibilita a Mongólia ser um país pouco povoado. Vamos lá, melhorei a pergunta. Não tem acesso a uma joia, Isabelle. Isso é um fator natural. Olha como você é geógrafo e nerd, ó. Você verificou que a Mongólia não tem saída para o mar. É um dos fatores. O mar sempre foi um meio de comunicação entre povos, tá? Outra coisa, o clima aqui semiárido, regiões desérticas, tá? Isso contribuiu muito, beleza? Joia, gostei, tá, Isabelle? Parabéns. Vamos lá. Ah, nós temos aqui, se lembra dos formigueiros humanos? Tá vendo essa área aqui, ó? Sul, sudeste e leste asiático, onde está muito escuro, ó. Mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui eles são chamados de formigueiros humanos. São áreas com populações enormes, absolutas e elevadas densidades demográficas. Então, ó, reparem aqui, gente, ó, muito atento que isso pode ser cobrado de vocês. Essas áreas aqui são chamadas de formigueiros humanos, áreas de elevada população absoluta e elevada densidade demográfica. Não esqueçam dessa região, ó, sul, sudeste e leste asiático, denominadas de formigueiros humanos. Formigueiros não têm aquele número enorme de formigas concentradas em um determinado lugar que caminham, se aglomeram. É mais ou menos uma região aqui dentro da Ásia, tá? Essa área, não esqueçam dessa denominação que é dada a ela, formigueiros humanos, beleza? Vamos descendo. Ó, uma área de estepe lá na Mongólia, clima semiárido, tá? Repare que áreas como aldeias, áreas, os mongóis vivem, os povos mongóis, alguns deles ainda são nômades, tá, gente? Então, os mongóis, eles percorrem o território da Mongólia e comercializam mercadorias, produtos, tá? Nós temos as áreas dos terraços montanhosas aqui no sul, ó, na cordilheira do Himalaia, lembram-se delas, né? Depois a gente vai ver na apostila 2. Olha as áreas aí no teto do mundo, nas cordilheiras do Himalaia, Nepal, Butão, Índia, China, tá? População chinesa, a maior em número absoluto do mundo. A população já ultrapassou 1,3 bilhão de habitantes, tá? E repare que a tendência é reduzir o número de crescimento. A China praticou a política do filho único, se lembram? Política do filho único é o quê? A partir da década de 1970 ocorreu uma explosão demográfica. A população cresceu num ritmo acelerado. O governo chinês ficou preocupado. Se ele não controlasse essa taxa de natalidade, a China poderia gerar, o território chinês, a população chinesa poderia passar por problemas gravíssimos. Então, na década de 70, o governo chinês implantou uma política chamada política do filho único. Cada casal só poderia ter um filho. Se ele tivesse mais de um filho, ele perderia direitos sociais, políticos. Isso aí iria acarretar problemas para o casal. E
e gerou problema para a China, porque a cultura chinesa, o filho homem, ele sempre mantém a sequência, a ordem das gerações da família. Então, ó, tem muitas denúncias que casais, quando sabiam que tinha um feto feminino, uma menina, eles abortavam, praticavam, a mulher, né, lógico, né, abortava, praticava o aborto forçado, né, e isso gerou um problema para a China. A China é um dos poucos territórios do mundo que tem mais homens do que mulheres. Então, isso afetou nessa estrutura demográfica chinesa. Não, é um pouco equilibrada, mas com uma soma maior de população masculina em relação à feminina. O que, que aconteceu? Chegou no início do século XXI, agora, o governo chinês afrouxou um pouco essa política. Ao invés de um, o governo chinês está liberando até 2 filhos por casal. Por quê? Ele viu que controlou um pouco a taxa de explosão demográfica e quer reparar um erro que ele tem de equilibrar o sexo, os gêneros, né, masculino e feminino aí. Beleza? A população indiana, segunda maior do mundo, e provavelmente daqui a poucos anos ela vai ultrapassar a população chinesa. A tendência é que em poucos anos a Índia se torne o país mais populoso do mundo, deixando a China para trás, tá? O que impõe isso? As taxas de natalidade ainda na Índia são maiores do que na China. Então, fazendo uma conta aí, e essa conta já está sendo, já vem sendo contada aí, e o ritmo de crescimento da população indiana é maior do que a chinesa. E, consequentemente, muitos acham que a Índia ultrapassará a China como o país mais populoso do mundo, em poucos anos aí que virão aí. Beleza, gente? Vamos lá para algumas. Deixa eu ir aqui para o capítulo seguinte, para a gente terminar essa apostila 1 logo, né? As correntes migratórias na Europa, Ásia e Oceania. Vou ser mais breve nesse assunto aqui, tá? A gente tem aqui, ó, gente, ó, as rotas migratórias, os fluxos internacionais hoje, os territórios hoje com mais os territórios mais atrativos do mundo são quem? Os, a América do Norte, Estados Unidos e os países europeus. Então, olha como é que é hoje o fluxo migratório internacional. Ele é muito consistente, tá? O que favorece hoje? As modernizações do meio de transporte. Hoje tem mais ofertas de você circular de um território para o outro. A disputa por empregos, busca por liberdade de expressão, fugas de áreas, guerras, conflitos. Então, isso aí estimulam as correntes migratórias. E desses estímulos, uma dessas características são chamados de refugiados. Quem seriam os refugiados? São povos que migram forçadamente do seu território por questões políticas, econômicas, por exemplo. Oriente Médio, a Síria hoje, ela está em guerra civil. Vários países do norte da África ou de outras regiões da África em guerra civil. Muitas pessoas saem forçadamente para fugir da guerra, para não morrerem. Então eles vão para onde? Eles buscam locais mais atrativos, Europa, né, Estados Unidos, vai depender de onde eles estão concentrados, tá? Então, os refugiados são essas pessoas que hoje fogem de seu território por questões políticas, econômicas ou catástrofes naturais. Na América do Sul, nós temos um território, um país hoje que passa por uma crise humanitária e tem um número grande de refugiados que vêm para o Brasil, para a Colômbia. Qual o nome desse país? É vizinho do Brasil ao norte. Hã? É vizinho e tem muitos.
refugiados desse país lá em Roraima, no norte do Brasil, na proximidade geográfica com esse país aí. Venezuela, né, gente? Então, Venezuela, aqui na América do Sul, hoje vive uma crise humanitária, econômica, política, tá? Então, nós temos aqui problemas ligados a refugiados, sim, também na América do Sul. E o Brasil, queira ou não, apesar da crise, é uma referência dentro da América Latina. Um país grande, com a economia, quando comparado aos outros, mais forte. Então, isso aí atrai pessoas de outros territórios para cá. E aqui nós temos a Europa, que também é uma área super atrativa. E o país que mais atrai gente na Europa é o país mais rico economicamente dentro da Europa, a Alemanha. Outros países, como a Itália, Suíça, Reino Unido, França, também atraem muitos migrantes que vêm do norte da África, do Oriente Médio. Eles vão em busca de emprego, rendas, né, de liberdade de expressão. Então, eles buscam esses territórios. E hoje o continente europeu é muito atrativo para receber migrantes. Já foi repulsivo. Inclusive, a minha família saiu do continente europeu por questões econômicas. Meu pai, minha família, né, sem emprego, passando necessidade, pegou minha mãe, meu irmão de 2 anos e o tio Enzo lá na barriga dele lá, dele não, dela, da minha mãe. E pegamos e viemos para o Brasil, não é? Então aí uma prova viva aí para vocês aí dessa questão aí, né? Vamos ver as correntes migratórias na Ásia, a gente tem o Japão, um país atrativo, a China, a Índia, o Irã, o Oriente Médio, tem muitas pessoas que vão trabalhar com as atividades petrolíferas, né? E esse termo aqui, migrações de cérebros, quem quer responder para mim? Vocês lembram? Já citou isso. O que, que seria a migração de cérebro? Se alguém quiser responder no chat ou ligar o microfone, eu agradeço. Tem alguém querendo responder? Cérebro, isso aí indica pessoas de alta qualificação, geralmente jovens que estudam, se formam, se especializam e vivem em países subdesenvolvidos, eles migram para as regiões mais fortes economicamente. Por exemplo, um indiano, um jovem indiano, né? Estudou, fez faculdade, se especializou em sistema de informação. Lá, ele não tem um emprego, um salário atrativo. Ele é chamado por empresas lá da Europa, dos Estados Unidos, para trabalhar lá. Eles vão ganhar mais, vão ter melhores condições de trabalho. Isso, Isabelle, pessoas capacitadas que se mudam para países desenvolvidos. Corretíssimo, parabéns, nerd. É isso que você está falando. Ó, pessoas capacitadas, qualificação que migram para regiões mais desenvolvidas para ter melhores condições de vida, melhores rendas, salário. Então, a gente chama isso de fuga de cérebro. Geralmente ocorre de países subdesenvolvidos para países desenvolvidos. Pode ocorrer o inverso, mas é muito raro, tá? Legal, gostei, Isabelle, parabéns, hein? Vamos lá, deixa eu ver, deslocamento popular, tensões no continente asiático, a gente já viu Síria, alguns países que têm tensões, guerras civis, ó, Etiópia, Uganda, na África, Irã, Paquistão, Turquia na Ásia. Muitas pessoas fogem de lá para não morrerem, né? Não morrer durante a guerra, alvejado pela guerra ou tiros, ou por não ter como se alimentar ou cuidar da própria família. Então eles pedem refúgios em outros territórios. A Síria é um exemplo disso aí, um país do Oriente Médio, o Afeganistão, tá? Na Oceania, nós temos dois países que atraem bastante a população de outros territórios, a Austrália e Nova Zelândia, que são dois países desenvolvidos.
dentro da Oceania. Beleza? E acabou nossa apostila 1. Vamos tirar a dúvida agora? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fizemos a revisão da apostila 1, destacamos globalização, demografia e correntes migratórias. Pergunta, dúvida?